Caríssimos irmãos e irmãs, o texto de Mateus que estudamos hoje está no capítulo 17, do versículo 14 ao 27, dividido em 3 perícopes. Do 14 ao 21, falará sobre a cura do jovem, do 22 ao 23, o anúncio da paixão, e por fim, de 24 a 27, sobre a cobrança do imposto. Na primeira, o ponto alto da perícope, na verdade, não é bem a cura desse jovem, mas é a censura que Jesus faz a essa geração incrédula. Isso, na verdade, vai nos chamar a atenção para a condição de algumas personagens diante de Jesus. Veja, o pai chega e cai de joelhos e pede para que Jesus cure seu filho, que é lunático ou paralítico, porque os discípulos não puderam curar. E por que lunático ou paralítico? Porque dependendo do enfoque, se for sobre o pensamento grego, a epilepsia, que é o caso aqui, ela era atribuída à influência da lua, portanto lunático. Se for no contexto judaico, a epilepsia ela tinha uma origem espiritual, portanto a possessão e necessariamente o exorcismo que Jesus fará logo na sequência. Mas quando Jesus critica, a quem ele está se dirigindo? Se olharmos Deuteronômio capítulo 32, versículo 5, nós vamos ver uma situação muito parecida. Portanto, Jesus está ampliando esse espectro. Não é ao Pai e nem aos discípulos, ou pelo menos não é só a eles. Provavelmente também isso aqui tem uma repercussão na vida dos próprios fariseus, porque no capítulo 12 também desse mesmo evangelho, Jesus vai censurá-los quando eles pedem o sinal, e Jesus diz que outro sinal não será dado senão o sinal de Jonas, para aquela geração adúltera e perversa. Veja, então aqui a questão é da fé. Mas qual é o problema aqui relacionado aos discípulos? Não que eles não tenham fé, mas é preciso que ela desabroche. Daí Jesus usar a metáfora da semente. A semente já traz em si toda a potencialidade da planta, mas para isso era preciso que ela seja cultivada e trabalhada. E como os discípulos cultivarão, trabalharão a sua fé? Através da oração e do jejum. Na sequência, nós vamos perceber de novo a limitação da fé quando Jesus fala sobre a questão da sua paixão. Ele anuncia a paixão, mas anuncia também a ressurreição. Mas a reação dos discípulos é ficarem tristes com isso. Por quê? Porque a fé que eles têm, ela vai até um certo limite. Eles não conseguem alcançar o evento ressurreição. E é exatamente este evento ressurreição que trará aos discípulos a alegria. A cruz trará a tristeza, mas a ressurreição trará alegria. Mas aqui eles não conseguem alcançar isso e ficam só no âmbito da paixão. Portanto, aqui a tristeza é sinônimo da limitação. Essa perícope também traz para nós uma sinalização de que Jesus está terminando o seu ministério na Galileia e indo para Jerusalém, para a Judéia, a partir dos últimos sinais que ele vai realizar, e será exatamente o próximo sob a questão do imposto. Pedro vai ser perguntado se Jesus paga ou não. Qual imposto? O imposto da didracma, previsto no capítulo 30, versículo 13 a 15 do Êxodo. Este imposto era devido por todo israelita a partir dos 20 anos, quer esteja ou não habitando na terra, para o sustento e as necessidades do culto, do templo. Curioso é que, no caso dos fariseus e dos galileus, eles se opunham à cobrança deste imposto. Mas aqui o que é interessante percebermos também que nós estamos em Cafarnaum, e Cafarnaum é a casa de Pedro. E quando Jesus evoca a questão da filiação, Pedro, o filho, é que paga o imposto ou o estrangeiro? Estrangeiro, o filho não precisa. E o filho aqui, ele evoca a realidade
oriental, onde esta ligação não está somente relacionada à paternidade e à maternidade, mas à casa a que se pertença. Portanto, Jesus, ele praticamente adotou a casa de Pedro. E se ele é o filho do homem, Pedro é, por consequência, parte da sua família, não precisaria pagar. Mas Pedro, ao pescar, ele recolhe o estater, e o estater é o mesmo valor de 4 dracmas. Portanto, o valor do imposto para 2 pessoas. Com isso, Mateus está dizendo ou sinalizando que Jesus realiza e cumpre a lei. Portanto, Jesus não veio para revogar, mas para cumprir e levar a lei à perfeição. Veja, então aqui, de novo, Mateus apresenta Jesus cumprindo todos os preceitos para que na linha sucessória de Davi e na linha messiânica ele se coloque como de fato o Messias esperado. Que assim a gente possa crescer no conhecimento e, evidentemente, na graça do Senhor através da sua palavra.